Uma mãe pode esquecer do seu filho que está amamentando, mas eu, pai, nunca esquecerei. E não é que Deus se afasta de você, é que você se afasta da presença de Deus, muitas vezes com as tuas escolhas. Talvez você se encontra só longe dele, parou de andar com ele, parou de conversar com ele e acha que será muito difícil reconstruir esse relacionamento. Mas eu venho aqui para te falar que uma das parábolas que é mais linda e que mais toca o meu coração e que eu tenho uma visão completamente diferente do que normalmente se prega é do filho pródigo, porque para mim eu não enxergo tão fortemente a parábola do filho pródigo quanto a visão de Deus pelo filho, não do filho por Deus. Não a visão do arrependimento, mas a visão do que Deus sente por nós. Quando você olha para essa parábola, você lembra que Jesus contou que esse filho, quando o pai ofereceu a herança para os filhos, um dos filhos resolveu ir embora. E ele foi, gastou todo o dinheiro, esqueceu dos mandamentos que o pai dele havia ensinado ele e gastou dinheiro com mulheres, com bebida, com festas. Num certo momento ele ficou completamente sem dinheiro e ele lembrou que ele poderia trabalhar. Ele foi trabalhar e de repente ele comendo com os porcos, num trabalho péssimo, sendo tratado de uma forma muito diferente que o pai dele inclusive tratava os funcionários. Ele lembrou que ele poderia pedir um emprego para o pai dele, porque ele tinha certeza que o pai tratava tão bem as pessoas que trabalhavam com ele que ele poderia ter uma vida melhor lá. E indo em direção da casa do pai, o pai avista o filho de longe. E quando esse pai avista esse filho, ele corre e abraça o filho. E manda preparar um jantar, veste o filho e coloca joias no filho. Quando eu penso nessa parábola, eu percebo o quão grande é o amor de Deus por mim e por você. Mesmo quando a gente escolhe se afastar do Pai, o Pai sempre está de braços abertos para nos vestir, nos amar, nos cobrir com as melhores coisas que Ele tem. Muitas vezes nós tememos isso. Nós imaginamos com os nossos olhos naturais que se o meu filho fizesse isso, eu não faria. Eu não daria todo o amor que esse pai deu ao filho pródigo. E com essa visão natural, de homem natural, muitas vezes a gente interpreta que o amor de Deus é assim por nós. Mas Jesus deixou claro que o amor de Deus por nós é imenso, é imensurável. Aqui tem uma escritura que fala muito com essa parábola, que é Isaías 49:15, que diz, vou resumir para você, ainda que uma mãe amamentando esqueça o seu filho, o pai nunca esquece de você. E nós sabemos que o amor de uma mãe por um filho, eu acho que não tem nenhum amor tão parecido, né? Porque pelo menos uma mãe que está em boas condições emocionais ama com todo o seu poder, seu carinho de um filho. E eu lembro de uma situação em que eu já esqueci da minha filha amamentando. Olha só que coisa triste. Eu sou mãe de 4 e eu lembro quando eu tive muito seguida, né? Me casei aos 24 anos e não era tão nova. E aí aos 27 tive o primeiro, 29 tive o segundo, 30 tive o terceiro. E eu lembro quando eu tava com um bebê, de bebê conforto, né? Na igreja. E não sei a sua família, mas a minha família é tudo junto e misturado. Chegava domingo, era aquela bagunça, todo mundo se encontrava na igreja, da igreja todo mundo já ia almoçar e ficava aquela festa, o domingo todo, aquela alegria de estar em família. E eu lembro que teve um dia, meu marido nessa época era bispo, e a minha família sentou nos bancos ao lado, meus pais, né, meus irmãos, e eu ali com os pequenininhos. E a minha pequena, para quem conhece, sabe, a Sara Lívia, hiperativa, né? Aquela que pulava de banco em banco, uma corrimaça, e para segurar aqueles dois no banco era um desafio gigantesco. E aí a minha mãe pediu a bebê, que começou a chorar, e aí começou a cuidar da bebê ali, e aí aí ela dormiu, eu dei o bebê conforto. Eu não percebi, ela colocou o bebê conforto no banco de trás, para as crianças não acordarem. E aí acabou a reunião, né, a igreja, e aí todo mundo veio conversar comigo, ver as crianças e tal. Meus pais foram para casa almoçar, e eu também, o Magno me chamou, eu fui.
Quando chegamos na casa da minha mãe, e na minha visão, como eu tinha dado ao bebê, o bebê conforto, que ela pediu o bebê conforto, pensei, ela vai levar para mim a Nicole com ela. Deveria ter uns, sei lá, uns 8, 9 meses. Cheguei na casa da mãe e adivinha? Fomos de carro separados, né? Mãe, Nicole, eu deixei atrás de ti no banco. Nossa, me deu aquele gelo. E eu lembrei dessa escritura, que uma mãe pode esquecer do seu filho que está amamentando, mas eu, pai, nunca esquecerei. Eu sou prova viva que uma mãe pode se esquecer de um filho amamentando. Uma mãe zelosa, que ama, que cuida, que escolheu ter os filhos, uma mãe que é paciente, que protege, que faz de tudo. Eu sempre fiz de tudo pelos meus filhos. E ainda assim eu esqueci, olha só. E não foi uma vez que eu esqueci, eu já esqueci praticamente todos. Já esqueci no Beto Carreiro, já perdi no mercado, já perdi nos Estados Unidos, já perdi filho na igreja. Isso é a prova de que uma mãe pode esquecer de um filho, mas o teu pai nunca esquece de ti. E mesmo que você esteja numa situação onde você se sente sujo, suja, afastado da presença dele, não importa quantos anos, assim como o filho pródigo, ficou anos afastado da presença do pai. E quando esse pai avistou esse filho, é assim que ele te recebe, o teu pai é assim que te recebe. Nunca esqueça que não é ele que se afasta de você, é você que se afasta dele. E ele sempre está de braços abertos para te amar, para te curar, para te perdoar. Ele sempre estará do teu lado, com todo o amor. Então volta, se arrependa. Eu falo da minha história de vida de mais de 20 anos que eu escolhi, que eu tomei essa decisão e foi a melhor decisão da minha vida. Ficar na presença de Deus, guardar os mandamentos dele. A minha vida foi cheia de altos e baixos nesses mais de 21 anos de casado. Aos 17 anos eu tomei a decisão de seguir a Cristo. E 21 anos casado. Eu falo que nesses 21 anos de casado, muitas coisas aconteceram. Muitas mudanças. Fui empresária por 10 anos, mudei de país. Então, tantas situações aconteceram, e eu olho para os altos e baixos, para os picos e vales, e eu percebo que se eu não estivesse o tempo inteiro com ele, eu não suportaria as provações. E eu falo para você que as provações não foram pequenas, e foram em vários aspectos. Saúde, emocional, física, financeira, profissional, no relacionamento, quase me separei, mas todas as coisas foram vencidas. Praticamente todas as coisas foram vencidas. E eu falo que nas maiores aflições da minha vida, eu sei que eu tinha um pai para me socorrer, eu sei que eu tinha um colo para me aconchegar, para eu sossegar o meu coração. E eu convido você hoje a se aproximar desse pai que te ama com toda a intensidade, muito mais do que uma mãe em boas condições mentais, amamentando, ama seu filho, muito mais. Então volta para o aconchego dele, porque é ele que te traz paz, através do sacrifício do filho dele, de Jesus Cristo, que veio para a terra e já pagou os teus pecados. Ele já pagou os teus e os meus pecados, aqueles que nós já cometemos e que ainda vamos cometer. Faça valer o sacrifício do filho dele, que deu a vida dele em prol de você e de mim. Amo você. Volta.